Olá! A partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. Em mais uma ação para tentar punir financeiramente a Rússia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou durante pronunciamento na Casa Branca no último dia 8 de março que vai banir as importações de petróleo, gás e carvão natural da Rússia. A medida é mais uma tentativa de impactar a economia russa devido à guerra com a Ucrânia. A guerra da Rússia contra a Ucrânia já afeta também duramente o comércio internacional, segundo o levantamento do Instituto de Economia Mundial de Kiel, na Alemanha. O movimento de contêineres com mercadorias é menor em direção à China, considerada a nação que mais realiza transações comerciais do mundo. A taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu 3,8%. O valor é o mais baixo desde o início da pandemia. Os dados foram obtidos através de pesquisa do Departamento de Trabalho. A porcentagem de 3,8% significa a criação de 678 mil empregos em fevereiro. Os números são positivos e superam as expectativas dos economistas. O relatório da Federal Reserve, o Fed, divulgado no dia 4 de março, aponta um aumento antecipado da taxa de juros do Fed no final de março. O presidente da instituição, Jerome Powell, disse que o aumento de 0,25 ponto percentual deve ser anunciado na reunião de política monetária do banco em menos de 2 semanas. Agora vamos falar sobre as mulheres e o mercado de trabalho e os desafios que ainda existem quando se fala no assunto. Para isso, vamos conversar com a supervisora técnica do DIEESE, Ana Georgina. Nós buscamos essa temática porque assim, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, ela sempre é mais precária que a dos homens, historicamente, por diversas razões, né? E nesse período de pandemia, porque nós nem podemos dizer que a pandemia ela já se encerrou, né? Mas nesse período em que a pandemia passou a existir, nós percebemos que para as mulheres essa inserção mais precária, ela se aprofundou ainda mais na precarização. Então, antes da pandemia, para você ter uma ideia, nós já tínhamos taxas de desocupação, desemprego, bastante elevada, né, para as mulheres, em relação aos homens aqui na Bahia, né? Lá, no primeiro trimestre de 2020, a taxa de desocupação era de 20,2%. Nós chegamos agora, no terceiro trimestre de 2021, com a vacinação já avançada, não é? E mesmo assim, uma taxa de desemprego maior para as mulheres, 23,8%, num momento em que, para os demais componentes da população, né, para os homens, essa taxa de desemprego ela está em queda. Então, das mulheres, ela se elevou, sobretudo no período mais agudo da pandemia, e ainda não caiu. Do mesmo jeito, a gente vê, né, a taxa de participação, por exemplo, né, no mercado de trabalho. Antes da pandemia, a gente tinha que 50,5% das mulheres em idade de trabalhar, elas estavam, né, nessa força de trabalho como ocupadas ou como desocupadas ou desempregadas, né? E a gente ainda agora continua com 49,3%, né? Reduziu ainda mais essa participação que ela já é reduzida para as mulheres, né? E assim como outros indicadores, como, por exemplo, a taxa de subutilização, né? que também se elevou, era 34,1% no primeiro trimestre de 2020, passa a ser de 49,2% no terceiro trimestre de 2021, ou seja, as mulheres foram as primeiras a sair, né, do mercado de trabalho naquele momento mais agudo da pandemia. Uma boa parte dos homens, né, já a participação masculina praticamente já voltou ao mesmo patamar de antes da pandemia, e das mulheres não.
No terceiro trimestre, dentro do boletim que vocês avaliaram e vocês realizaram, as mulheres buscou mais o mercado de trabalho, mas não tiveram êxito. Qual foi o fator que influenciou? Isso, eu acho que essa questão ela é crucial, né? Como eu disse, no momento de crise, sobretudo como a gente tem vivenciado com a pandemia, as mulheres são as primeiras a perder os postos. Muito em função até de como elas se inserem, né? A gente tem muitas mulheres, por exemplo, na informalidade, né, em postos de trabalho mais precários. Quando você teve as medidas de isolamento social, essas mulheres elas ficaram impossibilitadas de fazer, né, as suas atividades. Muitas mulheres também no setor de serviços, né? Então, se a gente pegar um setor muito importante, que é o setor de turismo e hospitalidade, essa parte também de bares e restaurantes, onde você tem bastante mulheres ocupadas, salões de cabeleireiro, escolas, né? Muitas professoras, você vai ver que esses setores fecharam, né? E, consequentemente, como as mulheres estão em maioria em vários deles, acabaram perdendo o trabalho. Aí volta-se, né? Quando a gente tem um avanço um pouco maior da vacinação, as mulheres voltam a pressionar o mercado de trabalho, ou seja, aquelas que se retiraram, né? Ou que perderam os trabalhos, voltam a buscar. No entanto, elas têm muito mais dificuldade de se reinserir, né? E aí são vários fatores, né? A gente tem aí desde a questão histórica, estrutural, do própria questão do machismo, né? E quando a gente fala o machismo, a gente está falando, por exemplo, na divisão sexual do trabalho. E essa divisão sexual do trabalho determina o seguinte: as mulheres são, digamos, destinadas a trabalhos de cuidado, enquanto os homens são destinados a trabalhos produtivos, né? Isso muito entre aspas. Então, essas tarefas de cuidado, elas são desde aquelas não remuneradas dentro de casa, a louça, a roupa, o cuidado com as pessoas, até mesmo o trabalho remunerado, como a própria questão do trabalho doméstico remunerado, como eu falei, o trabalho na saúde, nós temos que a maior parte dos profissionais de saúde são mulheres, né? Técnicas de enfermagem, enfermeiras, a educação, né? A maioria, sobretudo na educação básica, são mulheres. Então, quando a gente tem essa melhora em relação à vacinação e a possibilidade de abrir as atividades, muitos dos setores onde as mulheres estão também maciçamente, eles estão se abrindo mais lentamente do que os demais. E, além disso, também, nós temos aí toda uma questão ligada à própria dificuldade econômica, né? Então, além da crise pandêmica, nós temos uma crise econômica. Em momentos de crise econômica, as mulheres também, assim como os jovens, os negros, os mais idosos, têm muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, sobretudo em momentos de desemprego muito alto. Então, essas, né, sejam algumas motivações dessa falta de êxito das mulheres em se reinserir no mercado de trabalho. E ainda assim, as mulheres continuam ganhando menos do que os homens. Infelizmente, né? Nós ganhamos menos e muitas vezes as pessoas ficam até em dúvida. Não, mas você não pode, por exemplo, pagar para duas pessoas que estejam, né, na mesma atividade salários diferenciados. E a grande diferença salarial entre homens e mulheres, ela não se dá especificamente na mesma atividade, na mesma ocupação. A diferença se dá em que trabalhos as mulheres se inserem, em que ocupações ou trabalhos que os homens se inserem. Então, eu falei que tem muitas mulheres, por exemplo, na saúde, mas quando a gente vai olhar, a maioria das mulheres na saúde são enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares, enquanto a maioria dos homens são os médicos, que têm normalmente salários mais altos. Então, você vê dois médicos, um homem e uma mulher, não vão ter salários diferentes, mas a diferença se dá na sociedade por essa inserção. A gente tem, por exemplo, muitas mulheres no trabalho doméstico, mesmo o trabalho doméstico remunerado, a remuneração muito baixa. E esse trabalho remunerado, ele também é muito precário. A gente tem que, por exemplo, menos de 30% das trabalhadoras domésticas têm carteira assinada, né? Uhum. Então, a própria informalidade, a subutilização, ela é mais para as mulheres. E as mulheres se inserem em atividades mais precárias. Então, isso acaba se refletindo, e aí, sobretudo, para as mulheres negras, porque as mulheres negras ainda ganham menos do que as mulheres brancas.
Obrigada, Ana Georgina, por esse importante bate-papo aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. E agora, no nosso quadro Estudos em Foco, vamos apresentar um levantamento dos principais indicadores do mercado de trabalho relacionados às mulheres no estado. E quem vai falar sobre o assunto é a economista da SEI, Lúcia Nascimento. No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a SEI realizou um levantamento dos principais indicadores de mercado de trabalho sobre as mulheres no estado da Bahia, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Os dados correspondem a uma estimativa média em relação aos 4 trimestres de 2021. Aproximadamente 2,2 milhões de mulheres estavam ocupadas no mercado de trabalho baiano no ano passado. Elas exerceram atividades laborais com características formais ou informais, principalmente nos segmentos da administração pública, do comércio e de outros serviços. As dessemelhanças no mercado de trabalho entre homens e mulheres se acentuaram ainda mais em 2021. O desemprego, que já era maior entre elas do que entre eles, ampliou essa diferença. Além da taxa de desocupação feminina de 24,7% superar o percentual do grupo masculino, que foi de 15,5%, houve aumento na diferença entre as taxas correspondentes. No ano de 2020, essa distinção era de 7 pontos percentuais em favor dos homens. Em 2021, por sua vez, essa disparidade chegou a 9 pontos percentuais. No estado, os trabalhadores domésticos são majoritariamente mulheres. Em 2021, 299 mil mulheres exerceram essa ocupação, equivalente a 92% do conjunto de trabalhadores domésticos. Houve uma inclusão de 32 mil mulheres no número de trabalhadoras domésticas na comparação entre 2020 e 2021, com elevação do grau de precarização da relação de trabalho. Constatou-se redução das domésticas em postos formais e, em contrapartida, ampliação nos postos informais. Destaca-se que essa ocupação é majoritariamente informal para elas, visto que 85% exerceram atividades sem garantias trabalhistas naquele ano. O rendimento médio real habitualmente recebido pelas mulheres encolheu de 2020 para 2021, embora o mesmo tenha ocorrido para os homens. Em 2021, o valor recebido pelas mulheres significou 92% do incorporado pelos homens. A maior diferença entre o rendimento médio foi observada no setor da indústria geral, onde os homens receberam mais que as mulheres. O rendimento recebido pelas mulheres superou o obtido pelos homens nos setores da construção e da informação, comunicação e outras atividades. Entre elas, as mulheres oferiram o maior rendimento médio no setor da informação, comunicação e outras atividades. Em contrapartida, aquelas ocupadas na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura receberam a menor remuneração. Esses números refletem a realidade das mulheres baianas com base nos dados mais recentes, e a caracterização do mercado de trabalho retrata também os impactos da crise da Covid-19 nesse período. A piora em alguns indicadores revela a necessidade de políticas públicas que promovam melhorias nas condições de trabalho, emprego e renda e que impeçam a reversão dos avanços nas conquistas de direitos das mulheres, passos importantes na redução das desigualdades. Obrigada, Lúcia Nascimento, pela presença aqui em nosso estúdio. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia volta já já.
Estamos de volta e agora eu trago para você os destaques da economia nacional. Os dados trimestrais do Sistema de Contas Nacionais divulgados pelo IBGE mostram que no quarto trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,5% em comparação com o terceiro trimestre deste ano, registrando resultado positivo depois da alta de 1,4% no primeiro trimestre e do recuo de 0,3% no segundo trimestre. No ano, o PIB do país cresceu 4,6% em 2021. Essa porcentagem significa 8,7 trilhões de reais. Esse avanço aponta a recuperação das perdas que ocorreram em 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9% devido à pandemia de Covid-19. Já o PIB per capita, o valor médio agregado por indivíduo, alcançou R$ 40.688 no ano passado, um avanço de 3,9% em relação ao ano anterior. Esse crescimento da economia foi puxado pelas altas nos serviços, que apontou 4,7%, e na indústria, 4,5%, que reunidos representam 90% do PIB do país. Por outro lado, a agropecuária recuou 0,2% no ano passado. Já o transporte de passageiros subiu no fim do ano, com o retorno das pessoas às viagens. A pesquisa industrial mensal divulgada neste mês pelo IBGE aponta que a produção industrial registrou redução de 2,4% em janeiro de 2022, em comparação ao mês anterior, eliminando assim grande parte do avanço de 2,9% registrado em dezembro de 2021. Com isso, a indústria se encontra 3,5% abaixo do patamar de antes do início da pandemia da coronavírus. Outro dado que chamou a atenção foi o indicador antecedente de emprego do Brasil, que caiu 1,4 ponto em fevereiro pelo quarto mês consecutivo. O índice registrou queda. Esse é o menor nível desde agosto de 2020, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O economista do Instituto Brasileiro de Economia, Rodolfo Tobler, avaliou esses dados e pontuou, abre aspas, os últimos resultados sugerem que a recuperação do mercado de trabalho deve ser mais lenta. O ambiente macroeconômico difícil e potenciais riscos de aumento da incerteza global não permitem vislumbrar uma mudança na trajetória do indicador no curto prazo. Fecha aspas. E no quadro Aprendendo com a SEI desta semana, vamos apresentar uma novidade, que é a plataforma de visualização de dados da SEI, que agora traz um painel com a temática Mercado de Trabalho. E para falar sobre essa ação, a especialista em estatísticas da SEI, Camila Braz. A plataforma interativa de visualização de dados da SEI, o Infovis, acaba de ganhar um painel com a temática Mercado de Trabalho. Disponibilizado ao público em 10 de fevereiro de 2022, o painel apresenta estatísticas e informações sobre o mercado de trabalho formal na Bahia. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, para os anos de 2020 e 2021. A série, iniciada em janeiro de 2020, é alimentada mensalmente a partir dos dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho. No nosso painel, você encontra informações consolidadas para todo o estado da Bahia, para cada um dos 417 municípios baianos, seus territórios de identidade e áreas especiais, como a zona turística da Chapada Diamantina. Você ainda pode selecionar o ano e o mês do seu interesse. Algumas das informações disponibilizadas hoje no painel são o saldo de empregos no mês de análise, a variação percentual em relação ao estoque do mês anterior, o saldo acumulado no ano de interesse e a variação em relação ao estoque do ano imediatamente anterior.
O Infovis Mercado de Trabalho contém ilustrações gráficas que mostram o comportamento do emprego formal por setor de atividade econômica, a evolução do saldo de empregos mês a mês e mapas que permitem visualizar a dinâmica territorial da geração de empregos nos municípios e nos territórios de identidade. A princípio, as informações disponíveis são dos dados do novo CAGED, mas são previstas a inclusão dos dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. A PNAD fornece informações não só do mercado formal, mas também do mercado informal. Em breve, será disponibilizada a área de downloads, facilitando o acesso aos dados do mercado de trabalho em nosso estado, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Com o painel Mercado de Trabalho, conseguimos visualizar o impacto da pandemia e a recuperação dos empregos por atividade econômica, região geográfica e período de tempo. Assim, as informações disponibilizadas otimizam o processo de tomada de decisão, dando flexibilidade e celeridade para o processo decisório, além de possibilitar o engajamento e a participação dos baianos. Atualmente, o Infovis conta com painéis sobre Covid, demografia, Produto Interno Bruto, Ciência, Tecnologia e Inovação e Agricultura. Em breve, serão lançados os painéis de Segurança Pública, Cesta Básica e Educação. Para acompanhar nossas atualizações e obter mais informações sobre este e os demais painéis do Infovis, acesse infovis.ce.ba.gov.br. Obrigada, Camila Braz, pelos esclarecimentos. Agora, vamos dar um giro pelo interior. E no Giro pelo Interior dessa semana, eu trago para você o lançamento do projeto Regiões Integradas da Bahia, que já está disponível na plataforma de estudos colaborativos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a Secolab. Fruto de diversos debates realizados com estudiosos de diversas vertentes do saber, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais lançou o projeto Regiões Integradas da Bahia. Durante a reunião virtual, a diretora-geral da SEI falou da importância da instituição no desenvolvimento de políticas para o Estado. Sonora Georgette. E vocês vão perceber que o resultado desse trabalho, como é de forma coletiva, ele é muito rico, né? Então, ele traz dimensões, né, que uma equipe reduzida não teria capacidade de abordar tantas temáticas. Então, essa multidisciplinariedade nas discussões, né, as multidimensões que tem uma determinada temática. Então, todo esse pensamento mais dividido, mais compartilhado, de forma complexa, isso traz elementos, né, inovadores para os estudos e para a gente repensar também as políticas. Segundo o diretor de estudos da SEI, Edgar Porto, esse é o 4º projeto que vai estar disponível na plataforma virtual Secolab. Ele explicou ainda as características dessa iniciativa. Esse projeto Regiões Integradas da Bahia, ele tem uma perspectiva de criar um ambiente para a geração de projetos que possam ter sua fase de estudos, a fase de diagnósticos, a fase de proposições, pensar na perspectiva de financiamento e chegar perto da execução. Ou seja, são estudos propositivos que eles oferecem um detalhamento para viabilizar a execução. E a gente também discute a instituição que pode desenvolver os projetos, que podem ser instituições públicas, privadas, ONGs, etc. Na oportunidade, os convidados puderam conhecer as ferramentas disponíveis da plataforma, tanto para se inscrever quanto acessar as rodadas de discussões. Mas no projeto da diretoria, o projeto Regiões Integradas da Bahia, também conhecido como RIB, basta clicar neste link.
O Rio iniciou como um projeto piloto na Chapada Diamantina, mas tem a pretensão de alcançar toda a Bahia. Logo, os primeiros arquivos que estão disponíveis na plataforma correspondem aos projetos na referida região. Os especialistas reforçaram que a plataforma Seicolab é fundamental, principalmente para as iniciativas de governo na Bahia. É uma ferramenta que, com certeza, será muito útil para o trabalho da gestão pública também, né? Então, a Seicolab é uma iniciativa que, com certeza, vai potencializar a ação de governo, né? Agora vamos falar sobre a economia baiana. O soteropolitano deve preparar o bolso. A cesta básica de Salvador passou a custar R$ 471,68 no mês de fevereiro de 2022. Segundo a estimativa da SEI, significa uma alta de 2,74% em comparação ao custo no mês anterior, ou seja, um aumento de R$ 12,55 em relação ao valor registrado em janeiro. Segundo Denilson Lima, técnico da SEI, a alta nos preços de alguns dos produtos da cesta básica de Salvador para o mês de fevereiro é justificada por fatores climáticos. Em fevereiro deste ano, o tempo de trabalho despendido por um empregado soteropolitano para obter uma cesta básica foi de 92 horas e 33 minutos, o equivalente ao comprometimento de 42,0,7% no valor líquido de um salário mínimo atual. Um grupo empresarial que reúne empresários e políticos baianos compraram por R$ 9 milhões o antigo Palácio dos Esportes, localizado na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador. O prédio, de propriedade do governo do estado, foi arrematado em um leilão, após a aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia. O Palácio dos Esportes vai ser um hotel de luxo. O Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.